De olho nas eleições municipais, o Partido Novo tenta ampliar seu espaço nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. E para falar sobre a expectativa do partido para esse ano, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Eduardo, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao estúdio de Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, começo te perguntando o seguinte: o Partido Novo alcançou nesse mês de março, agora, parece que 50 mil filiados, é o maior desde a fundação. Essa era uma meta que vocês estabeleceram para agosto e conseguiram alcançar agora no mês de março. A que você atribui esse desempenho do partido, Eduardo? Bom, certamente foi em relação a uma mudança estratégica de ser mais ousado no crescimento do partido, buscar estarmos em mais cidades e mais municípios nas eleições agora de 2024. A nossa comunicação também melhorou, fizemos estudos para entender como nos comunicarmos melhor com o nosso eleitor, consertamos erros do passado, derrubamos certos dogmas e entendemos que o Brasil precisa e quer um partido de direita grande, que seja a casa de conservadores, liberais, de libertários, gente honesta, decente e que queira fazer a diferença. E abrimos para que mais pessoas tenham a possibilidade de entrar, montar suas nominatas, serem candidatos em todos os rincões do Brasil. A ponto de lá em 2020 disputarmos em apenas 46 municípios, Augusto. E agora 46. Estamos 46. Imagina, Minas Gerais, que nós tínhamos o governo do estado super bem representado, o antigo Diretório Nacional, que era presidido por João Amoedo, permitiu que apenas 4 municípios dos 853 pudessem ter candidaturas. Isso comprometeu o crescimento do Novo e é um erro que nós estamos corrigindo agora. A nossa projeção é chegar até 500 municípios, eventualmente, nas próximas eleições, e isso vai trazer a capilaridade que o Novo não tinha e permitir que a gente tenha um desempenho ainda melhor nas eleições de 26. Eduardo, eu me lembro nas últimas eleições o Novo não teve candidatos, Itaquaritinga, por exemplo, dá um exemplo, por causa dessas restrições. E eram pessoas ótimas ali que queriam, né, ter o diretório do partido lá. Quais foram as restrições eliminadas? Dá um exemplo, por exemplo. Eu dar um exemplo de uma delas que permitiu que o Novo tivesse mais diretório e, em consequência disso, candidatos. É que lá atrás, para 2020, foi criado uma regra de que seria necessário ter no mínimo 150 filiados no município, independente do tamanho da cidade, que não faz sentido. Imagina São Paulo ter 150 municípios, Pindamonhangaba ter 150 filiados, e que deveria ter um candidato a prefeito aprovado. O que eu não vejo como condição necessária. Não é absolutamente necessário você ter um candidato a prefeito. Eu acho que o objetivo é a gente ter nominatas de vereadores. E agora nós derrubamos essas regras. Não importa o tamanho da cidade. O que importa é o tamanho da vontade daquelas pessoas de construírem o novo, de levarem o novo para lá e começarem a sua história. E eu uso como exemplo, porque havia essa estratégia de querer crescer apenas para os municípios grandes. Hoje, um dos nossos políticos mais proeminentes, que é o Marcel Van Hatten, veio de uma cidade pequena, que é de 2 irmãos, uma cidade pequena, próxima a Porto Alegre, e que só teve a oportunidade de crescer na política porque foi candidato lá vereador, depois virou deputado estadual e deputado federal. Então, quantos Marcéis nós deixamos de permitir que pudessem entrar no Novo por causa de uma regra restrita dessa? Então, isso está derrubado. Não importa o tamanho da cidade, não importa o número de filiados, o que nós precisamos é de, no mínimo, um grupo de pessoas que queiram montar a nominata, que seja competitiva. Se tiver um candidato a prefeito, ótimo, senão vamos trabalhar ali com pessoas que pensam mais ou menos parecido conosco para a gente ocupar espaços de poder. Piotr. Eduardo, é notório o desenvolvimento, a percepção de política, o nível de participação cada vez mais alto da população brasileira nas decisões, nas discussões sobre a política, a economia no país, e isso lhes é uma pauta cara. Vocês chegaram para falar sobre conservadorismo em costumes e liberalismo em economia. O quanto que você acha que este novo patamar de participação da população brasileira na vida política lhes favorecerá neste momento em que vocês, obviamente, não é que vão renovar o discurso, mas vão poder falar de uma forma ainda mais clara, com muito mais gente, porque vai concorrer em muito mais cidades? Não, acho que nós temos uma nova janela de oportunidades aí para o Novo. E esse crescimento que tem acontecido, poxa, de bater nos 50 mil filiados, que nos surpreendeu, nos últimos 3 dias foram 1.500 filiados, nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Nos dá essa
esperança de que, de fato, não é só crescer porque as pessoas querem ter a candidatura lá. Não, está tendo uma adesão orgânica, natural das pessoas que estão vendo no Novo como, olha, esse pode ser o meu partido, essa pode ser a minha casa, pode ser essa grande aliança da centro-direita, da direita, que quer, de fato, mudar o país pelos mecanismos certos, né, de maneira republicana. Então, assim, eu não tenho dúvida de que essa eleição vai deixar muito claro que o Novo é competitivo, que nós vamos ter uma capilaridade boa para 2026, que é a grande eleição, para mim, a eleição mais importante dos últimos tempos, né? E tenho comentado bastante a respeito disso. Nós temos dois grandes adversários. O primeiro deles é vencer o PT. É imperativo vencermos o Lula e tirarmos o PT da presidência. E o segundo grande objetivo é fazermos uma renovação profunda no Senado Federal, profunda, e temos a possibilidade de renovar 2/3 do Senado, né? Então, desde já, procurem conhecer os pré-candidatos e futuros candidatos a senador, inclusive citando novamente o Marcel, será nosso candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, porque é necessário que tenhamos senadores corajosos e firmes para enfrentar os desequilíbrios de poder promovidos hoje pelos tribunais superiores do Brasil. Eduardo, eu vou abrir a roda aqui para o Silvio Navarro, que hoje participa conosco pelo telão. Silvio. Eduardo, boa noite. Obrigado pela entrevista. Já que você está citando alguns quadros, como o brilhante Marcel Van Hatten, e teve também a filiação do senador Eduardo Girão, né, ao Partido Novo, eu pergunto quais são os planos, ou pelo menos como é que você avalia o futuro político do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em 2026. Boa noite, Navarro. O Romeu Zema talvez seja um político que, de todos os que eu conheço, carregue uma das virtudes mais escassas na política, que é a humildade. Ele é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci, uma das pessoas mais preocupadas com Minas Gerais e com o Brasil. E ele sempre se colocou à disposição de estar num projeto que seja esse projeto que eu acabei de comentar, vitorioso em relação ao PT, de enfrentamento ao PT. Ele vai estar junto e o nosso partido vai cumprir esse papel. Evidentemente que ele é visto como um presidenciável. Fez uma gestão primorosa em Minas Gerais, que o reelegeu em primeiro turno com 54% dos votos, saindo de um déficit de 11 bilhões para um superávit de 2 bilhões, se tornando o estado mais seguro do Brasil, com a maior taxa de resolução de homicídios, com programas educacionais que vão colocar Minas Gerais em outro patamar. Inclusive, a economia de Minas Gerais cresce mais rápido que a dos outros estados e deve passar o Rio de Janeiro e em poucos anos se tornar a segunda economia do país pelas mudanças, pela gestão de um governo do Novo e, evidentemente, do governo Zema, que o credencia como um presidenciável. Mas ele tem toda a humildade para sentar e conversar e tem dito bastante que, em conversas com outros governadores do Sul-Sudeste, existe esse grande objetivo de fazermos uma frente ampla, de uma grande coalizão, para que o nome venha com a força necessária para vencermos o PT. Cauti. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Presidente, o Partido Novo até o momento sempre fez chapas por sangue, sempre se apresentou às eleições sozinho e não com alianças com outros partidos. O senhor falou agora aqui de fazer uma frente ampla contra o PT. Então vocês estão abertos nas próximas eleições a se juntar a outros partidos de direita, conservadores, para uma frente ampla contra o PT? E só para deixar claro para o nosso público, em 2022, o ex-presidente do Novo, o João Amoedo, declarou voto no Lula. Isso não vai acontecer nunca mais, ou seja, o Novo pode garantir que não vai mais apoiar o Lula ou o PT em um segundo turno eleitoral? Nunca mais, João Amoedo já é passado, não faz mais parte dos quadros do Novo, traiu os valores do partido, os valores que uniram as pessoas em torno do partido para a construção do partido, e sim faremos coligações, fizemos coligações em 2022 em torno da candidatura de Romeu Zema, que inclusive nos permitiu a vitória em primeiro turno, nos permitiu uma governabilidade, hoje com 2/3 da Assembleia em blocos governistas, e faremos isso também nas eleições agora de 2024, onde faremos coligações em municípios. A única vedação até o momento é coligação com as federações da esquerda, a federação do PT e a federação do PSOL. Todos os outros casos nós vamos analisar, porque tem muita variação em questões municipais, às vezes sobrou o partido para um grupo de empresários, por exemplo, e nós vamos analisar caso a caso e tentarmos fazermos o nosso papel de crescermos nessas eleições para cumprir a nossa parte lá em 2026 também. Eduardo, vocês esperam eleger quantos prefeitos agora?
É difícil fazer uma estimativa. É difícil fazer uma estimativa porque não temos mapeado exatamente quais cidades nós vamos lançar candidaturas a prefeito. Mas nós teremos mais de 3.000 candidatos. Isso é 10 vezes mais do que nós tivemos em 2020. E em quase 500 municípios. Também mais de 10 vezes do que nós tivemos em 2020. Então, nós tivemos muito sucesso em 2020 elegendo o Adriano Silva, que é o prefeito de Joinville, maior aprovação do Brasil hoje, caminhando para uma ótima reeleição e se tornando um grande ator político do sul do Brasil como um todo, né? Porque Joinville, mal ou bem, é uma das maiores economias do sul. Mas, certamente vamos ter grandes chances nas cidades onde já governamos, além de Joinville, Patos de Minas, Divinópolis, Ascurra e outras cidades também do sul, sudeste especialmente, mas também cidades do nordeste, né? Nós temos uma surpresa excepcional no Maranhão, com mais de 30 municípios e vereadores migrando para o Novo no Maranhão, onde sempre falavam que as ideias do Novo é muito difícil de falar. Não, existem pessoas lá que são aderentes a essas ideias, tanto na Bahia, no Pernambuco. Então, nós estamos conseguindo essa capilaridade para além do próprio Sul-Sudeste, o que vai dar para o Novo essa condição, que eu considero tão importante, de estarmos preparados para a eleição de 2026. Cláudio. Presidente, o Novo sempre foi associado ao mercado financeiro, a Faria Lima, ao mundo empresarial, a burguesia médio-alta, como se fala, um termo marxista, né? Mas a gente viu poucas horas atrás manifestações de motoboys e de entregadores contra a vontade do governo Lula de regulamentar as profissões, de impor mais impostos, de criar um sindicato obrigatório, ou seja, manifestações dos motoboys a favor da liberdade, a favor do liberalismo. Isso surpreendeu o diretor do Novo, surpreendeu o partido, ou estão descobrindo novos bolsões de possíveis eleitores que até o momento não eram tão explorados assim? Não surpreendeu, porque isso apareceu em pesquisas já, inclusive da população mais jovem, com uma inclinação maior a aceitar as privatizações. Eu até comentava que há 30 anos atrás o sonho era passar num concurso e trabalhar numa estatal. Sim. E hoje a geração já entende que as privatizações são necessárias, são importantes para aumentar a concorrência, para aumentar a produtividade. E também eu acho que essa pecha que foi criada no Novo, da Faria Lima, do mercado financeiro, ela aos poucos vai caindo ao ponto de que nós temos novas lideranças que têm suas formas, suas peculiaridades de comunicação. O Marcel Van Hatten, o Romeu Zema é outro, né? Tem o seu estilo de se comunicar simples, de falar fácil. Então, é possível nós pegarmos os nossos valores, que por muitas vezes pilotos são contraintuitivos, né? E conseguir traduzir isso para a sociedade. Dentre os motoristas de aplicativo, tem muitos filiados do Novo, porque entendem que ele quer liberdade para trabalhar. E essa é a essência de que nós sempre defendemos o Novo, a liberdade e o indivíduo como fim em si mesmo. Esses são os valores primordiais do nosso partido. E essas pessoas entendem. Então, esse crescimento está sendo orgânico por causa disso. Nós estamos conseguindo comunicar, estamos trazendo pessoas. O grande desafio é incentivá-los a entrar para a política. Eu acho que ainda tem esse desafio, sobretudo de lideranças, pessoas que têm formação, que formam opinião, e ainda tem uma resistência de entrar na política. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. As pessoas não podem ter aversão, porque é aquela história. Alguém vai ocupar aquele espaço, né? Então que sejamos nós. Eduardo, eu vou só insistir nesse ponto que o Cauti fez menção. Como é que pretende ser essa comunicação? Nós somos um país gigantesco e obviamente que há diferentes opiniões, mas diferentes maneiras de entender exatamente o mesmo assunto. As eleições mostram isso. Uma mensagem, às vezes, é muito bem recebida numa região e não em outra, por questões culturais, educacionais, não importa. Como é que o Novo vai se colocar? Porque essa manifestação dos motoboys, dos motoristas por aplicativo, de rejeitarem a república sindical, sindicatos hoje não são bem vistos, nem os já estabelecidos. Imagina um novo, de quem, obviamente, está querendo liberdade para trabalhar. De um grupo que, teoricamente, qualquer sociólogo de plantão diria, não, esse grupo tem uma percepção política menor. Naquela velha pretensão da academia de subestimar a inteligência do povo brasileiro e está quebrando a cara todo dia. Mas vocês pretendem ter uma linguagem diferente para cada região, ou vocês acham que o país vai entender essa nova mensagem dessa, como você fez menção há pouco, dessa janela, a nova janela de oportunidade do Novo se estabelecer no país? Eu acho que a mensagem é a mesma porque a população está pronta para recebê-la. A forma como que ela vai ser entregue vai depender muito de cada região, né? E eu gosto de usar como exemplo a própria campanha do governador Romeu Zema lá em 2018, em que, enfim,
você defender uma tese de uma reforma administrativa exige um certo tempo, sim, você tem que mostrar os números, a importância e tal. O governador Romeu Zema foi na rádio e disse, olha, o carrapato ficou maior que a vaca e nós precisamos fazer alguma coisa. E as pessoas entenderam, então, mas o mineiro entendeu. Nós temos que preparar as nossas lideranças políticas para conseguir pegar a essência daquilo que nós defendemos e conseguir traduzir para aquele seu público, com aquelas tradições, com aquele sotaque, com aquele estilo, e conseguir, aí sim, que a mensagem seja compreendida, né? Acho que esse é o grande desafio. Mas estamos fazendo treinamento nesse sentido, fazemos pesquisa e investimos para conseguir nos comunicar melhor. As pesquisas mostram diferença de entendimento? Sim, muito. sim. Tá, sim. tá ótimo. Eduardo, falando em eleição municipal, a Prefeitura aqui de São Paulo, o Novo lançou como pré-candidata à Prefeitura a Marina Helena. Quero saber como é que o Novo vai se posicionar nesse cenário bastante polarizado aqui da cidade de São Paulo, né? Nós temos o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e Guilherme Boulos também como pré-candidato pelo PSOL. Nós avaliamos com muito cuidado o lançamento da candidatura da Marina, especialmente por entendermos que há uma ausência completa de um representante da direita na cidade, sobretudo depois da retirada da candidatura do Ricardo Salles. E a Marina foi convidada pelo partido, se colocou à disposição, apareceu nas primeiras pesquisas pontuando muito bem, com 2%, com 3%, de repente com 5%, na última pesquisa do Datafolha com 7%, até queriam dizer que estavam confundindo ela com outra Marina, mas acho que aqui é consenso que a outra Marina não sequer tem 1% de intenção de voto em São Paulo, então não faz sentido a nossa Marina ter 7%. E ela tem... que o diga. E avalia que o diga, e ela tem ocupado esse espaço, e já temos exemplos no passado de que, por mais que seja difícil, nós entendemos que seja uma eleição complexa, mas nós conseguimos fazer isso em Minas Gerais. Na véspera da eleição de Minas Gerais, o Romeu Zema estava pontuando com 8%, 9% ou 10%, a depender da pesquisa. No dia da eleição, ele tinha 40%, foi para o segundo turno com 70%. Então, quanto maior a cidade, à medida que você consegue acertar uma narrativa, conseguir passar a mensagem, pegar atração, não importa muito o que se faz, não consegue segurar. E tem um espaço para isso, como eu disse. São Paulo está carente de uma liderança de direita, a Marina vem para representar esse campo na candidatura à Prefeitura Municipal e ela tem totais condições de fazer isso pelo currículo dela, pela capacidade dela.